Bom dia, pessoal! Bora começar a semana com o nosso café positivo. E hoje é o segundo encontro da nossa série temática de gestão emocional e nós vamos falar de gestão emocional e relacionamentos. Eu tô aqui no quintal, a gente tá tendo uma pequena reforma, mas não é impedimento para que eu possa vir aqui compartilhar com você, conforme o meu compromisso assumido de toda segunda-feira, trazer aqui um assunto relevante para o seu crescimento, para o seu autodesenvolvimento. E você aproveita e ouve aqui o som dos passarinhos também. Bom, eu quero pedir para você deixar aí o seu comentário de onde você fala, o que você faz. Tem sido muito gratificante gravar esse café positivo para vocês, compartilhar esses conhecimentos com você. E eu quero saber um pouco mais de você. E se você também quiser me dizer aí que aspecto do gestão emocional você está precisando desenvolver nesse momento da sua vida, coloca aqui nos comentários que nos próximos encontros eu vou trazendo aqui, compartilhando com vocês respostas, dicas, orientações de como a gente pode superar essas questões que envolvem a gestão emocional. E eu começo aqui, trouxe a minha colinha, e eu começo aqui com uma pergunta. O que seria da nossa vida sem os sentimentos? O que seria da nossa vida sem os relacionamentos? As emoções são o que nos diferenciam como espécie. O pensamento, o sentimento e o comportamento. E é a partir do nosso comportamento que a gente se relaciona com as outras pessoas. A gente nasce numa família, então se relaciona com irmãos, com pais, com primos, com os avós. Depois a gente vai para a escola, depois a gente aprende um ofício, a gente vai se relacionar no ambiente de trabalho com colegas, com coordenadores, com clientes. A gente se relaciona afetivamente, a gente namora, a gente casa, tem filhos, se relaciona com os filhos. Então toda a nossa vida ela é construída com relacionamentos. Os relacionamentos, eles fundamentam a nossa vida. E a qualidade dos nossos relacionamentos tem a ver com a forma na qual a gente equilibra a nossa razão e emoção e se conecta com o outro, com a razão e a emoção do outro. E é sobre isso que a gente vai falar aqui nesse Café Positivo. Então fica até o final, deixa o seu like, encaminha já esse vídeo para as pessoas que você sabe que está aí com bastante conflitos de relacionamento, para elas poderem entender um pouco melhor o funcionamento das nossas emoções em relação aos nossos relacionamentos, ok? Então as emoções, elas vão dar vida, cor, significado para a nossa vida. Não dá pra gente separar a razão das emoções. Eu sou uma pessoa super racional e eu não me envolvo com nada. Ou também não dá para você ser uma pessoa totalmente emocional, totalmente descontrolada, que reage a tudo de forma intensiva e não consegue dar conta de resolver os problemas, não consegue dar conta de superar as dificuldades da vida. Então, se as nossas emoções, se os nossos sentimentos dão cor, dão significado para a vida, por que é tão difícil se relacionar? Por que será? Então vamos começar aqui fazendo uma comparação para que você possa entender um pouco melhor esse processo. Digamos que a gente está numa cozinha e que a vida é um prato. Então, eu tenho um prato que eu quero construir com a minha vida, você tem um prato que você quer construir da sua vida, seu companheiro, companheira tem um prato, seu pai, sua mãe tem um prato, cada um de nós temos o nosso prato. Que as emoções são um tempero, são as nossas emoções que vão dar o sabor para esse prato ser inesquecível, ou para esse prato ser amargo, ser difícil. Então, são as nossas emoções que estão aí para temperar. E a razão é o chefe de cozinha. Então, a razão é o chefe, é aquele que vai dosando, é aquele que vai, poxa,
boto mais esse ingrediente, menos desse ingrediente, tempera mais, tempera menos, aqui dá para ser mais emocional, aqui dá para ser mais racional. Então, a razão é o chefe de cozinha e a receita é a intenção, é aquilo que a gente está querendo construir. Então, quando a gente tem um equilíbrio entre o tempero, entre a emoção e o chefe ali, a razão, a gente vai ter um relacionamento mais saudável, mais equilibrado. Ok, Lisamara, mas não é bem assim que as coisas acontecem, verdade? Qual é o grande fantasma dos relacionamentos? Aquilo que a psicologia chama de dependência emocional. Aquilo que faz com que você não consiga tomar decisão por você, aquilo que faz com que você tome decisão pensando em agradar o outro, aquilo que faz com que você paralise no prato que você está querendo construir, no prato que você está querendo elaborar para a sua vida. A dependência emocional é quando os temperos se misturam, é quando o tempero da vida de uma pessoa se mistura com o tempero da vida de outra pessoa. É quando alguém decide e exige que você tempere o seu prato do jeito que ele gosta, mesmo sabendo que quem vai comer o seu prato é você, não é ele. Esse que é um dos grandes fatores aí da dependência emocional. E pode ser também que você esteja temperando o seu prato para agradar. Você acha que o outro vai gostar assim e você quer ser importante para essa pessoa, então você está ali buscando temperar seu prato da forma que você acredita que você vai agradar, que você vai ser aceito, que você vai ser amado por conta de estar fazendo daquela forma, ok? Então deixa eu te dizer, se eu fosse fazer aqui um vídeo sobre todas as questões de relacionamentos, que envolvem os relacionamentos, eu ficaria aqui no mínimo 4 horas conversando com você. Mas vamos lá, porque é importante você entender o fundamento. Então, por exemplo, dentro de uma família, quando eu tinha 17, 16, 17 anos, eu já pensava que o meu prato que eu queria fazer era um pudim, digamos assim. E o meu pai pensava no prato dele, que ele fez para ele, polenta com carne moída. E quando ele me via juntando os ingredientes para fazer pudim, ele ia lá e jogava a carne moída dele na minha receita. Por quê? Porque ele entendia que aquilo é o que dava certo, porque era o que ele estava fazendo para ele. Isso quer dizer que ele estava interferindo na forma na qual eu estava construindo a minha vida. Então eu dizia, eu quero estudar mais, eu quero ter uma formação universitária. Ele dizia, você não precisa disso, você pode fazer um curso técnico, ser uma secretária, você é inteligente, você vai dar bom aqui. Então ele tinha criado o prato que ele queria que eu cozinhasse para eu comer, percebe? É claro, aí entra a questão do perfil comportamental. Como o meu dominante é muito alto, eu pegava o tempero dele e jogava de volta. Falava, não, esse tempero é seu, é do seu prato, eu não quero aqui, eu vou fazer diferente. Mas não fazia isso com maturidade, fazia isso com conflito, com briga. Passei muito tempo com raiva dele por conta das limitações, dos impedimentos, né? Demorou para eu poder ter compreensão também do ponto de vista dele, tá? Então, no meu caso, pelo meu padrão comportamental, eu pegava o tempero dele e arremessava de volta lá no prato dele. Mas eu conheço pessoas que nunca fizeram isso, que aceitavam o tempero dele dentro da sua receita, a vida confusa, a vida catastrófica, fez o curso que não queria fazer, casou cedo para sair de casa porque a mãe, o pai insistia que tinha que ser assim, que tinha que ser assado. Então, impactou, interferiu demais na construção da vida do outro. E isso é um padrão cultural na nossa sociedade, que é infligir ao outro a responsabilidade sobre aquilo que eu sinto. O que eu sinto é um problema meu, o outro não pode sentir por mim. Você quer temperar o meu prato, mas a questão é que sou eu que vou ter que comer esse prato, não é você. Então eu preciso aprender a dar limites. Então anota aí, o fato de você não querer comer o prato do outro, o tempero do outro, não muda o sabor do prato dele para ele. E você se dando conta disso, você começa a colocar os limites nos seus relacionamentos. Quem me acompanha nas redes sabe que essa semana uma amiga minha machucou o pé, a gente estava indo treinar e acabamos indo para o hospital.
Só que aconteceu um monte de coisa, o convênio dela tinha descredenciado o hospital aqui perto de casa, ela ficou muito brava, falou com um monte de gente, ninguém dava resposta, aquele caos, aquele conflito. E depois que a gente foi, que colocou já a tala no pé, que fez tudo o que tinha que fazer, eu trouxe ela para casa e providenciei lá para ela ficar confortável. E chegou um momento que eu falei: você precisa de mais alguma coisa? Como é que você está? E ela disse: eu estou com muita raiva mesmo, de ter que ter passado por isso, de não ter tido atendimento. E eu falei para ela: olha, eu sinto muito que você esteja com raiva. Eu não posso sentir o que você está sentindo, beleza? Eu estou aqui para te apoiar. Se você precisar que eu vá na farmácia, se você precisar que eu vá buscar uma comida, se você precisar que eu coloque um travesseiro aí embaixo do seu pé. Então, o que você precisar de apoio para ficar mais confortável nesse momento de dor, eu tô aqui. Agora, a sua raiva, e aí eu falei para ela, a sua raiva só vai servir para aumentar mais seu cortisol, te deixar mais amarga, dificultar o processo da sua cura e não vai resolver nada. E aí eu expliquei para ela, isso que você está passando, as empresas chamam de dano calculado. Eu várias vezes na minha vida tive problemas, por exemplo, com companhia aérea, de perder conexão, de chegar e o voo não sair no horário e me prejudicar lá na frente, de eu chegar no lugar e já ter perdido a reunião, já ter perdido o evento, enfim, uma série de transtornos. E teve uma vez que eu fiquei muito pé da vida, porque eu cheguei no lugar da conexão e a pessoa me informou que a companhia já sabia que o voo não ia chegar a tempo e já tinha contratado um taxista para me levar para um outro aeroporto, um rolo. E na hora eu fiquei tão brava e eu falei para a pessoa que estava do meu lado, eu falei assim: cara, eu nunca processei companhia aérea, mas essa daí passou dos limites, eu vou processar. E aí ele riu, falou: claro, processe, você vai receber uma indenização, mas deixa eu te contar uma coisa, você é risco calculado. Eles não iam segurar uma conexão e correr o risco de levar 200 processos de 200 passageiros só para ser processado por você. O seu processo para eles já está na planilha de cálculo. Só que aqui 4 pessoas ficaram para trás. Possivelmente 2, uma ou 2 vai processar, vai requerer esse direito, o resto vai deixar passar. Então já existe um risco calculado aí. Adianta eu ficar lá com raiva, ofender todo mundo que está me atendendo na companhia, ficar ligando o dia inteiro, ficar lá no aeroporto dando chilique? Não adianta, para subir meu cortisol, queimar minhas enzimas, meus telômeros, né, e envelhecer mais rápido. Porque é isso que acontece. A gente sobe o nosso cortisol, fica numa tensão absurda, é desagradável com as outras pessoas, depois se sente mal porque foi desagradável, e esse rolo sem fim que você já conhece, não vamos nem tomar esse caminho aqui na nossa conversa. Então, óbvio, precisa ser dito, as pessoas perderam a noção do que é o limite de interferir na vida dos outros. Porque uma coisa é, se eu tô fazendo uma receita, se a minha intenção, por exemplo, do ponto de vista profissional, que é o tema que eu trabalho bastante aqui, é construir projetos de impacto social, e você também quer construir projetos de impacto social, e você cola ali na mesma bancada que eu, e quer entender os temperos que eu uso para que você possa desenvolver o seu prato melhor, beleza. Mas se eu tô aqui desenvolvendo um prato que tem a ver com impacto social e você quer desenvolver um prato que tem a ver com impacto ambiental e você quer usar os temperos que eu estou usando, vai ser catastrófico. Logo, a dependência emocional, ela é o quê? Ela é pensar, sentir e agir para agradar a outra pessoa. Então, eu vou usar os mesmos temperos que a Elisa Mara está usando para fazer um prato que é diferente do dela, porque eu não estou fazendo nada que tenha a ver com o dela, só para ela gostar mais de mim, só para agradar, só para eu ser reconhecida por essa pessoa. Isso não tem como dar bom resultado. Então, nosso desafio é, vou olhar aqui no rascunho, temos autonomia, liberdade, direito. Então, quando eu separo o que é meu do que é do outro, quando eu olho e falo assim, beleza? Tá? Vou olhar a situação com meu pai. Beleza, pai?
dentro do seu prato, da sua vida, do que você tem a intenção de construir, é legal polenta com carne moída. Você quer que eu faça um curso de secretariado para que você possa levar meu currículo para os seus patrões. Dentro do meu prato, da vida que eu estou construindo, é um pudim. Não tem como eu fazer esse curso de secretariado para você levar o currículo para os seus patrões. No meu pudim, eu vou ter uma formação acadêmica. Eu vou fazer mestrado, eu vou fazer doutorado e tudo bem se depois disso você quiser levar meu currículo para os seus patrões. Se você quiser usar, né, a gente quiser conversar aí sobre os temperos, mas dentro de um processo de conexão e não de dependência. Se você não fizer o que eu quero, você não é mais minha filha. Se você não fizer assim, você está me desrespeitando, você está me desobedecendo, sua vida vai dar toda errada, você não sabe o que você está fazendo, eu tenho muito mais experiência que você. É verdade, experiência de vida tem, mas o mundo mudou. E eu já estou buscando conversar com chefes que estão desenvolvendo pratos que tem a ver com o que eu também quero desenvolver. Então, eu vou buscar entender o tempero dele, eu vou buscar entender o processo dele de construção do prato, não o seu processo. Mas isso não significa que a gente não possa sentar na mesa de domingo, no almoço de domingo, e eu comer o meu prato e você comer o seu, e a gente continuar bem, e a gente continuar tendo uma ótima relação, uma relação de pai e filho, cada um com as suas escolhas. Eu não estou prejudicando a sua vida, eu não estou comendo o seu prato e você não está comendo o meu. E a gente está, inclusive, numa relação muito melhor, porque a gente acabou de construir um equilíbrio. Então a gente precisa perder o medo dos sentimentos dos outros. Mesmo que o sentimento da outra pessoa já tenha me prejudicado por muito tempo na minha vida, mesmo que isso já tenha virado meio que um vício, a gente precisa perder o medo do que o outro sente ou do que o outro vai sentir quando a gente se posicionar. E vai acontecer de você se posicionar e a pessoa falar: nossa, é isso, te dou toda a força, que maravilha, que bom, vai fundo, eu não sabia, se eu soubesse eu já estava te apoiando. E vai acontecer de você se posicionar e a pessoa dizer: nossa, é isso, você não está respeitando o que eu estou te falando, você vai quebrar sua cara, esse caminho vai te levar para o fundo do poço. E você dizer: ok, mas é o meu caminho. E essa pessoa vai se afastar. Algumas se afastam por um tempo e voltam. Outras se afastam mesmo porque a pegada é controle. Se ela não puder te controlar, se ela não puder te manipular, se ela não puder sentir que você está fazendo o que ela quer, ela não se interessa pelo relacionamento. E aí tudo bem, você não está perdendo nada de sair de uma prisão emocional. Uma prisão que não tem grade, uma prisão que não tem sentença clara, você não sabe por que você deve a sua vida a essa pessoa, uma prisão que não tem prazo, não tem um tempo determinado para você ter que ficar fazendo só o que ela quer e não começar a fazer o que você quer da sua vida. Uma obrigação doentia que desrespeita as diferenças. E enquanto eu estava aqui montando esse rascunho para conversar com vocês sobre relacionamento, sobre gestão emocional e relacionamento, eu comecei a pensar no nosso próprio processo de desenvolvimento social. Porque quantas vezes eu mesma já cheguei em lugares e falei: nossa, mas vocês têm uma tradição, tem um bordado aqui tão bonito, vai perder isso. Eu mesma não quis seguir a tradição dos meus pais. Pessoas diferentes veem o mundo de formas diferentes, têm expectativas diferentes, têm sonhos diferentes. A gente desenvolve atividades para mobilizar os filhos e os netos a continuar o trabalho dos pais, independente dos sonhos e das expectativas deles. Porque a gente quer manter a tradição, porque é uma cultura, porque é patrimônio imaterial. E a gente cria esse monte de narrativa, só que esquece de perguntar para as pessoas. Teve um projeto que eu visitei que a própria comunidade, que é um grupo de mulheres, elas se empoderaram do projeto e elas desenvolvem um projeto com plantas medicinais. E o que elas fizeram, que é incrível, foi, com os recursos que começaram a entrar, desenvolver os filhos para que eles possam realizar os sonhos deles. Então, a maioria deles não estão no manejo lá dentro da comunidade. Um virou esportista, participa de campeonatos de karatê, não sei das quantas. O outro foi fazer um curso em outra cidade, com outra temática. Por quê?
Porque elas entenderam que os filhos não são obrigados a reproduzir, a fazer o que elas fizeram, porque a mãe delas fizeram, porque a bisavó delas fizeram. Ok que a gente precisa respeitar e manter as culturas e as tradições, existem formas e formas para isso, mas não tirando a liberdade das pessoas de desejar outras coisas, de querer outras coisas. É muito fácil para mim falar para uma neta de uma bordadeira: ai, que pena que você não quer continuar o ofício da sua avó. Não vou ser eu que vou sentar a minha bunda lá no sofá por 20 e 30 anos, bordando e vendo na TV coisas que eu queria, lugares que eu queria visitar, coisas que eu queria fazer e nunca vou fazer. Não vou ser eu que vou estar construindo um prato amargo que só eu mesma vou comer. Então, eu já deixo aqui essa reflexão para você que também trabalha com comunidade, que também trabalha com social, porque isso também tem a ver com respeitar essa diversidade que a gente fala tanto no papel, né? Tem tanta narrativa aí, nas justificativas sobre o respeito à diversidade, mas o que é esse respeito de verdade no final? Será que não é respeitar os sonhos, as expectativas, os pratos, os temperos, a intenção das pessoas, reconhecer que elas têm o direito e a liberdade para se desenvolverem, para se autodesenvolverem e para serem a diferença que elas querem ser no mundo, sem ter que seguir a minha receita de vida, sem ter que seguir a sua receita de vida? Será que não passa por isso? Deixo aqui essa reflexão para você, tá? E aí eu já falei demais e tem uma pergunta, né, que quando eu comecei a me aprofundar nesse tema, eu tinha anotado no meu caderninho, que é: então, se é assim, eu vou separar responsabilidades e eu não me importo mais com ninguém. É isso mesmo, produção? Não, não é isso. É você se importar com o que realmente faz sentido para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. É você se importar com o seu núcleo emocional, com as pessoas que fazem parte do seu núcleo emocional. Quantas pessoas deixam de ter um relacionamento saudável com o marido, com a esposa, com os filhos, porque estão cheios de dependência emocional, cheios de problemas na família de origem, cheios de problemas com colegas de trabalho, cheios de problemas de toda forma que são gerados por dependência emocional, e ele não está crescendo, se desenvolvendo e nem contribuindo para que os seus filhos, para que o seu relacionamento seja saudável. Então é sobre isso que a gente está falando, sobre a gente olhar o cenário geral, dar uma liberada dos relacionamentos que são terciários, nem secundários, né? Que são terciários, porque tem coisa que te incomoda que você não sabe nem por que você está colocando tempo e energia nisso. Então, analisar os relacionamentos, não as pessoas, os relacionamentos. Ah, eu tenho um relacionamento de trabalho e tenho um colega que sempre me provoca. O que eu quero do relacionamento? E não da pessoa. Porque, cara, você não casou com essa pessoa, você não vai ter filho com essa pessoa. Ela não está dentro do seu núcleo de conexão que importa, que é prioritário na sua vida. Então, olha e pergunta: o que eu quero do relacionamento dessa pessoa? Eu quero respeito profissional. Então, vai construindo os limites para que você tenha o respeito profissional, que é só o que você está buscando. E a partir daí você vai parando de dar importância para o que é o comportamento da pessoa, porque não é com você pessoal. A pessoa que é reclamona, por exemplo, ela reclama de tudo para todo mundo. Não é com você, não é porque você chegou que ela foi reclamar. É porque é dela, ela é vítima e ela decidiu que ela é vítima e qualquer pessoa que chegar perto, ela vai ser vítima. Então ela não vai deixar de ser. A questão é como é que você lida com isso. Bom, eu tenho tempo para poder ouvir todo esse processo de vitimação? Não sei. A questão é como você vai lidar com isso. Como você vai colocar a vítima no lugar dela. Ok, você está sendo vítima. O que você vai fazer sobre isso? Porque quando a gente começa a perguntar o que você vai fazer sobre isso para a pessoa que está ali passando problema, ela começa a se afastar. Porque o que ela quer é te dar o problema dela. O que ela quer é que você resolva o que ela gerou na vida dela. Então, assim, pega todos esses relacionamentos que estão incomodando, esses que são terciários, eu vou chamar assim, e dá uma analisada e começa a colocar limite. Faça conversas difíceis, porque elas vão te liberar de situações difíceis.
e dá muito mais trabalho para resolver lá na frente. Então começa por aí e foca no relacionamento e não na pessoa. Você não vai mudar a pessoa, você não vai temperar o prato dela, você não vai decidir qual tempero que ela quer pôr lá. Você não quer mais o tempero dela no seu prato e você não vai mais botar o seu lá. Então começa a dar limite que eu quero desse relacionamento e começa a trazer isso para um posicionamento seu. Depois que você começar a separar o que é sua responsabilidade, porque a sua responsabilidade 100% é no seu prato, beleza? Então, quando você entende isso e começa a colocar os limites, você também vai precisar tratar os relacionamentos, digamos, secundários, aqueles que é com a família, com os amigos mais íntimos, que é fazer a mesma coisa. Só que aí, quando a gente está falando de família, a gente está falando de obrigações distorcidas, a gente está falando de responsabilidades confundidas, a gente está falando de interferências, a gente está falando de limites desregulados. Essa parte com certeza vai dar um pouquinho mais de trabalho. Você vai precisar refletir sobre os seus relacionamentos, você vai precisar refletir sobre o papel de filho, de pai, de primo, né? Colocar as coisas no seu devido lugar e resolver as situações difíceis. A gente está falando aí das responsabilidades confundidas e isso cabe a cada um de nós fazer essa análise dentro do núcleo familiar e começar a trabalhar a construção do não, porque também não é um trauma de chegar e falar acabou, a partir de hoje não vai ser mais assim. Mas é lógico que a gente tem responsabilidade afetiva com as pessoas e nós precisamos construir os limites, nós precisamos construir os nãos. E quando você fizer isso, quando você organizar os seus relacionamentos terciários, quando você parar de valorizar, de criar expectativa, porque expectativa é igual paçoca, né? Esfarela rapidinho. Quando você focar na intenção, qual a minha intenção com esse relacionamento? Eu vou fazer o meu melhor para que ele seja dessa forma, mas eu não crio expectativa na forma que o outro vai aceitar o meu posicionamento, beleza? Claro que, como eu já expliquei aqui, algumas pessoas aceitam e ficam aliviadas, outras pessoas se afastam para todo sempre, outras pessoas se afastam por um tempo, mas elas têm conexão com você e elas voltam então para um novo momento, um novo ciclo de relacionamento mais saudável. Então é parte do processo, não tem como fazer uma omelete sem quebrar os ovos, já que a gente está falando tanto de cozinha aqui para falar de gestão emocional e relacionamentos. E tudo que eu trouxe até aqui foi para te dizer que a gente precisa diminuir a interferência e aumentar as conexões, porque na conexão é diferente. Na conexão a gente conversa sobre intenção. Eu sei a minha intenção, eu mostro ela para quem eu estou me relacionando, a pessoa mostra a intenção dela e a partir daí a gente faz conexões do que a gente pode construir junto, de que prato que pode ser construído de forma equilibrada e com um sabor agradável para as pessoas que estão envolvidas nessa relação. Essa é a reflexão e a pergunta que eu deixo para você essa semana. Você prefere continuar interferindo e com interferências na sua vida ou começar a fazer conexões genuínas e construir relacionamentos saudáveis? Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, de compartilhar com pessoas que precisam aprender sobre esse tema. Uma ótima semana e a gente se encontra na próxima segunda-feira. Até lá!